Patrocínio e Visa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá, meus queridos! Oi, pessoal! Estou de volta aqui com a Marilene da Visa Immigration e hoje falaremos sobre um tema muito perguntado pelo pessoal, né, Marilene? Muito polêmico também. Pois é. Não sou elegível para imigrar. O que eu faço? Isso aí. Roda a vinheta. Marilene, a gente recebe muitas perguntas de pessoas que não são elegíveis para imigrar. Elas tentam, elas fazem o teste e não dá pontuação, elas até tentam aplicar e não conseguem. O que eles fazem, Marilene? Dá uma ajuda para esse pessoal. Bom, então a primeira coisa que você precisa saber é o que exatamente está abaixo da média, o que está te prevenindo de ser elegível para imigrar, né? Então, por exemplo, se é o inglês, não tem jeito, você tem que fazer um plano de ação para melhorar o inglês. Então, de repente, pensa num caminho alternativo, fazer um intercâmbio, né, vir para o Canadá para estudar o inglês, ter uma imersão do inglês, para que você possa, então, se preparar e atingir um nível de inglês melhor. Então, esse é um caminho, se o seu problema é inglês. De forma geral, o inglês é muito, muito importante. Então, se você tem um nível intermediário, pode ser que você não seja elegível agora, mas se você chegar num nível avançado e fluente, você pode ser elegível. Então, se você identificar que o problema é o idioma, foca no inglês, assim, pensa como parte do seu processo de imigração, ter um plano para melhorar o inglês, faça um intercâmbio, faça um investimento para que você atinja esse objetivo. Lembrando que o inglês não é o inglês geral, general, né, que a gente fala, que é aquele inglês que você vai conseguir se comunicar, é o inglês da prova. Então, ao invés de gastar dinheiro tentando estudar numa escola de inglês, que vai ser o processo normal, né, básico, intermediário, avançado, fluente, já foca na prova, já entra num curso que vai te dar o preparatório para a prova, para você saber como fazer a prova, porque no final é isso que você precisa para poder fazer o processo de imigração, ter uma prova com uma boa nota. Obviamente que é bom você saber o inglês, mas neste momento focar em passar na prova. E tem muita gente que sabe um bom inglês, mas não se preparou para a prova e aí não vai bem na prova. E tem gente que não sabe bem o inglês, mas porque aprendeu a receitinha de bolo lá de como fazer a prova, vai alcançar a nota necessária para ter uma boa pontuação no idioma. Então, isso é essencial. E se você identificou que o seu problema era a falta de inglês, faça isso, foque e melhore o seu inglês. Vou até contar uma história aqui. Quando a gente emigrou, a Fabiana já sabia muito bem inglês, ela foi aplicante principal. Ela foi aplicante principal. Ela foi aplicante principal e ela já sabia muito bem inglês, só que ela fez um preparatório para passar na IELTS. Então ela estudou com um professor particular que ensinava só a passar no IELTS, né? É isso mesmo, e é esse o objetivo, né? Então, não adianta saber um bom inglês, você tem que saber fazer a prova. Por exemplo, se você escreve muito bem, se você escrever um texto livre sem seguir a estrutura que eles pedem, você provavelmente vai perder pontos com isso. Por isso que é tão importante saber como fazer a prova. E o preparatório é essencial para você poder aprender e alcançar uma boa nota no IELTS, por exemplo. E aí, que mais? Temos outras questões, né, que nos impedem. Nível acadêmico, né? Então, tem muita gente que pensa em imigrar, mas que não alcançou um bom nível acadêmico no Brasil, né? Então, se você nunca pensou em fazer uma faculdade no Brasil, essa é uma coisa que pode te ajudar, né? Ou se você já tem uma graduação, de repente investir numa pós-graduação de pelo menos um ano, ou um curso de mestrado, ou um curso de doutorado pode te ajudar com a pontuação. Normalmente, o bacharel mais um inglês super bacaninha já deve ser suficiente, né, contando que você é jovem, mas sempre que você tiver um nível acadêmico mais alto, vai ajudar. E um ano passa assim, então se você quiser, por exemplo, fazer um planejamento de médio e longo prazo, planeje um curso, né? E se você tiver budget suficiente, vale a pena de repente pensar em estudar aqui no Canadá, porque você já mata 2 coelhos com uma cajadada só. Com uma caixa d'água só. Enfim, ou seja, você vai aumentar o seu nível acadêmico, que vai te ajudar com a imigração, e você já vai se antecipar, já vai estar aqui para começar a sua vida no Canadá, né? Então, mesmo quando você vem com um programa de estudos, você tem a oportunidade de conhecer a cultura, saber os costumes, saber como é o mercado de trabalho, desenvolver networking, né? Então, se
o que você precisa é melhorar o seu nível acadêmico, pode ser interessante você apostar no estudos ou no Brasil ou aqui no Canadá, né? E aqui isso já vai contribuir de várias outras formas para o seu processo de imigração no futuro. Temos também a experiência profissional, né? Mais um motivo para você não ser elegível para emigrar, né? Sim, então dentro do Express Entry Federal Skilled Worker, que é o programa que normalmente as pessoas são elegíveis para aplicar fora do Canadá, você precisa comprovar que você tem 1 ano de experiência profissional contínua nos últimos 10 anos. Então, a gente tem casos do pessoal mais jovem que às vezes ainda não tem esse 1 ano de experiência profissional ou não tem esse 1 ano contínuo, acabou trabalhando 6 meses aqui, 9 meses aqui, parou, foi estudar, voltou. Se você tem interesse em fazer esse plano do Brasil, é importante que você fique 1 ano contínuo numa posição de Skilled Worker, para que você possa satisfazer o critério de elegibilidade da experiência profissional. Agora, se você também quer vir para o Canadá o quanto antes possível, na hora de escolher o seu plano de estudos, pense que vai ser muito, muito importante que você escolha, então, um curso que vai ser elegível para o Post Graduation Work Permit. Porque se você não tem a experiência profissional no Brasil, você pode, então, adquirir a experiência profissional no Canadá, mas para isso, você vai ter que assegurar que o seu programa de estudos é elegível para um visto de trabalho depois. Eu falo com bastante gente que é bem jovem, assim, que normalmente estudou a faculdade, terminou a faculdade, veio para um outro programa de estudos aqui, muitas vezes só tem um internship curto, ou não trabalhou por um longo período de tempo, né, mais do que 1 ano, ou não trabalhou at all, e essa pessoa às vezes vem para o Canadá para um colégio privado. Ou seja, essa pessoa estudou de novo e continua não tendo como emigrar para o Canadá porque não tem experiência profissional qualificada. Então, se você está nessa situação e quer vir para o Canadá, né, para poder acumular experiência canadense aqui, tome o cuidado de escolher um programa que qualifica para o Post Graduation Work Permit. Bom, e tem aquela questão também, né, meio delicada, que o dinheiro também é uma questão de elegibilidade, né? Não adianta vir aqui pé rapado que você não vai conseguir, né? A verdade é que ter um montante separado para o seu processo de imigração é essencial. Mesmo, por exemplo, para quem não vai vir para um programa de estudos que vai aplicar direto para a imigração, você precisa comprovar que você tem fundos suficientes para manter a sua família no primeiro ano. E o governo tem uma tabelinha, a gente vai disponibilizar o link aí embaixo para vocês, né? Baseado nessa tabelinha, você consegue ver quanto é necessário de acordo com o tamanho da sua família. Dá para dar um exemplo aí, Marilene? Eu sei que muda toda hora, né? Mas dá para dar um exemplo? Dá sim, esse valor é atualizado todo ano. Só para dar uma média, né? Uma pessoa solteira imigrando tem que provar $13.000 canadenses em média. Um casal, em média, $16.000 canadenses, né? É importante que vocês saibam que o dinheiro também é um critério de elegibilidade. E você tem que se preparar para isso. Não adianta ter isso em bens. Não adianta, por exemplo, não, mas quando eu for chamada eu vou vender minha casa, eu vou vender o carro. Não. Esse dinheiro tem que estar disponível em conta bancária e você tem que mostrar que ele já estava disponível quando você aplicou, né? Então você declara que ele está disponível. E para estudos também, né? Se parte do seu plano de imigração é vir com o programa de estudos, você precisa comprovar que você tem um certo valor, né? Muito parecido com essa tabelinha também, mais o valor da escola para o primeiro ano. Não adianta pensar em imigração ou pensar em Canadá sem ter uma preparação financeira antes disso, né? E é muito importante também que as pessoas pensem em dólares e não em reais. Sim. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, mas eu tenho $30.000. Isso é muito dinheiro. Aí você fala assim, não, espera aí. Quando a gente fala em dólar, isso é quase dividido por 3, né? Então, se a gente tá falando assim, será 10, 12 mil dólares, a conversão às vezes judia um pouquinho, né? Faz com que você tenha que ter uma triste. reserva maior. E eu vou dar uma dica aqui, tá? Não vai só nesse limite aí que eles pedem. Tenta conseguir um pouco mais, tá? Porque assim, eu já vi vários casos de pessoas que vieram e o dinheiro acabou. Sei lá, teve que pedir pra mãe, pra avó. Então é muito complicado mesmo. Tenta conseguir uma reserva um pouco maior. Eu sei que é difícil falar sobre isso. É importante, né? É importante você se precaver, né? Na verdade, a questão de dinheiro é assim. Existe o valor que você precisa provar para o processo de imigração ou para visto, por exemplo, que é um valor menor do que você de fato precisa aqui. De acordo com a sua profissão, você vai ter uma boa empregabilidade logo do começo, se vai demorar um pouquinho para você entrar no mercado de trabalho e, baseado nisso, fazer a sua preparação, né? Então, tem um site que eu gosto de indicar bastante chamado Numbeo, que fala um pouco do custo de vida por cidade e, na minha opinião, ele é bem preciso, né? Então dá para você fazer uma estimativa bem bacana. A gente falou sobre imigração, né? Mas também temos o visto de estudos, né? Para quem não é elegível para estudar também, né? Como é que funciona isso?
Então, para quem teve o visto recusado, por exemplo, para quem não tentou fazer uma aplicação para visto de turista ou de estudos e teve o visto recusado, então a gente precisa entender quais foram as razões da recusa para a gente poder endereçar qual seria o plano para poder fazer uma nova tentativa, fazer uma nova aplicação, endereçando as preocupações do oficial. Inclusive, a gente tem um vídeo falando sobre os motivos de você ter o visto recusado. O link tá aí. É muito importante que você assista, inclusive. Esse vídeo vai ajudar bastante, mas só falando rapidamente, então, por exemplo, se você teve o visto negado por questões financeiras, de novo, a gente vai ter que entender qual a documentação que você apresentou, se está consistente com o que o governo pede, né, os limites que ele pede para o programa que você aplicou versus o que você apresentou. E a gente pode pensar em alternativas, né? Adicionar um sponsor, mudar o sponsor, reservar mais dinheiro, conseguir alguma doação. Então a gente pode montar a estratégia para tentar fazer uma nova aplicação. Sempre tem um jeito, né? Sempre dá para dar um jeito. Sempre tem um jeito, né? Então tem uma razão também que as pessoas perguntam muito, assim, eu fui recusado porque eu estava desempregado, porque eu não tinha vínculo com o Brasil. Mas, poxa, se eu quero ir para o Canadá, por que eu tenho que estar trabalhando, né? Então, essa é uma questão que as pessoas perguntam muito e, na verdade, assim, não é que o Canadá queira que você esteja necessariamente trabalhando. Ele quer saber se você tem uma condição socioeconômica positiva. Ou seja, se você está desempregado por 2 anos, por 1 ano, significa que você não consegue encontrar emprego no Brasil. Ou seja, você não vai ter razão nenhuma para voltar para o Brasil. Você vai querer ficar aqui a qualquer preço, porque no Brasil a coisa está realmente ruim para você. Né? E é isso que ele leva em consideração. Então, não necessariamente que você esteja trabalhando, mas que você tenha uma boa empregabilidade. E isso a gente demonstra na preparação do seu visto. Né? Então, se a pessoa está realmente desempregada há muito tempo, isso é negativo. Se a pessoa acabou de ficar desempregada, por exemplo, isso não é um problema. É só a gente endereçar que, não, aconteceu, ou foi um acordo, ou enfim, foi uma situação que aconteceu, mas que você não quer voltar para o mercado de trabalho, você quer aproveitar essa oportunidade para poder buscar uma melhora acadêmica e tudo mais. Então, é tudo de como a gente endereça a sua aplicação. Tem alguns comentários que a gente recebe de um tal de histórico de viagem, que o pessoal teve um visto negado por causa desse tal de histórico de viagem, travel history, né, chama. Explica isso daí pra gente, Marilene. É uma das razões da recusa, porque quando o governo analisa a sua aplicação, ele quer saber se você realmente vai voltar para o Brasil. Então, todo o processo de visto temporário, ele tem que ser endereçado no sentido de que você vai vir para o Canadá e você vai voltar para o Brasil. Significa que se você vem, você não pode aplicar para imigração? Sim, você pode, mas o que o Canadá não quer é que isso seja sua única opção. Ou seja, você não tem nada e você vai querer ficar aqui. Desesperado, né? Tá desesperado e vai ficar. Exato. Então, quando você tem um histórico de viagens, ou seja, você já foi para os Estados Unidos e voltou, você já foi aprovado um visto para os Estados Unidos, você já foi para o Paraguai e voltou, já foi para a Argentina e voltou, às vezes é importante mencionar isso na sua aplicação. O Paraguai vale? Sério? Fazer muamba lá? Viagem internacional, né? Olha só. O governo, talvez o oficial falasse, Paraguai não é tão Paraguai não vale tanto assim. Não quero, né? De novo, se vai que algum paraguaio está nos ouvindo. Não, Paraguai, beijo no coração, já fui lá, já fui muambeiro lá de um Paraguai. Não fui muambeiro, fui comprar muamba pra mim lá. Então assim, mas conta qualquer viagem internacional, porque ele sabe que você teve a oportunidade de ir para outro país, que você foi aceito em outro país e que você ainda assim voltou para o Brasil. Então, quando você não tem esse histórico de viagem, às vezes vale a pena você contar um pouquinho de algum familiar próximo, alguma pessoa próxima que teve essa oportunidade e que retornou. Então, mesmo que você não tenha, às vezes a gente tem que endereçar na sua aplicação que tem alguém próximo que fez isso, né, e que por isso que você está se espelhando. É importante que quando a gente também analisa o seu perfil, seja para visto, seja para imigração, a gente tem a seguinte conversa. Quais são os riscos? E aí, quando a gente identificou os riscos, a gente decide, a gente vai conseguir eliminar os riscos ou a gente vai conseguir mitigar os riscos. Risco financeiro, fala assim, olha, a sua aplicação está com pouco dinheiro, a sua aplicação está com dinheiro na trave. O que dá pra gente fazer? Dá pra gente colocar mais dinheiro? Um sponsor, de repente fazer uma correção no imposto de renda. Agora você fala assim, não, eu consigo vender meu carro e eu consigo colocar mais dinheiro na conta e aí vai ficar sobrando. Então a gente eliminou o risco, você conseguiu satisfazer o critério, né? Depende de cada cenário, então é essa parte que nós da Ivisa, quando a gente estiver analisando o seu processo, os seus documentos, a gente vai falar assim, olha, isso aqui não tá 100%, vamos conversar ou vamos tentar entender como a gente faz pra melhorar. E normalmente, assim, a gente consegue pelo menos mitigar os riscos, né? Nem que a gente tenha que te falar, olha,
faz o seguinte, pega o seu passaporte, viaja para o Chile, viaja para a Argentina, para colocar o histórico de viagem, né? Então, se você teve uma recusa por conta disso, a minha opinião vale sempre a pena tentar novamente. Não desanime no primeiro obstáculo. Às vezes, não é possível reverter uma situação, mas não desanime, né? Procure saber de um profissional qualificado quais foram as razões e como você pode reverter esse cenário. E às vezes é uma questão de tempo. Às vezes você fala assim, poxa vida, mas eu vou precisar de mais tempo para poder juntar o dinheiro que é necessário. Não tem problema. Planeje, faça certinho, que aí numa próxima tentativa pode ser que dê certo. Né? É garantido? Não. Nada é garantido na vida. E a gente tem que pensar que o oficial de imigração, ele tem um poder, assim. Poder divino, quase. Quase, na verdade, assim, ele pode dizer que na opinião dele, ele achou que você não iria voltar para o Brasil. A gente fala, poxa vida, mas essa aplicação tá redondinha, né? Atende todos os critérios, não tem riscos, mas ele achou que tinha alguma coisa. Então, às vezes, a gente faz tudo bonitinho conforme manda o gabarito, a gente organiza a aplicação da forma adequada, mas a decisão é sempre do oficial. E se ele acordar de mau humor e ele decidir te negar, infelizmente, né? Inclusive, acho que a Marilene não conhece, vou recomendar pra vocês um jogo que é uma simulação de oficial de imigração. O nome do jogo é Papers, Please. Então, as pessoas vão passando e o oficial de imigração tem que analisar a papelada do pessoal e decidir se passa ou não. Sério? Esse jogo é muito bom, eu recomendo aí, porque quem quiser entender como a cabeça de um oficial de imigração, vale a pena. A minha consideração para esse cenário é, não desanime. Procure um profissional, entenda quais foram as razões e a gente tenta novamente. Bom, então se você se interessou, quer procurar um profissional, tá aqui a Marilene da Visa Immigration. Marilene, passe aí seu contato aí pro pessoal. Então, se você teve um visto negado, se você não quer ter o visto negado e quer fazer essa aplicação com um profissional, ou se você quer aplicar para a imigração ou entender como se planejar para aplicar no futuro, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é contact@visaimmigration.com. O contato está aqui embaixo, né? Tá tudo na descrição do vídeo, tá? Outras formas de contato também estão na descrição do vídeo. É isso aí. Então, se tiver alguma dúvida, algum comentário, façam aqui embaixo. E a Marilene vai voltar aqui no nosso programa. Espero que tenham gostado. Obrigado, Marilene. Obrigada. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente. Adicione os favoritos. Comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal. Beijo no coração. Beijo. Tchau, tchau.